Bom dia, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que foi de Páscoa? Deram chocolate? Ganharam chocolate? O Fluminense deu um chocolate no Flamengo, danado ontem. E o meu time, Palmeiras, também deu um chocolate de presente para Água Santa, que tinha dado uma água batizada pra gente na semana anterior. Mas é isso mesmo. Tem gente que vende lenço e tem gente que compra lenço, né? Uns que choram e outros que vendem lenço. Então o mercado é mais ou menos tipo futebol. Tem que ser bom para ganhar. E no mais, quero pedir desde já para vocês, deixa um like. Quem não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva no canal, cara. E ative as notificações. Para quê? Para você ter todas as informações em primeira mão quando o vídeo for publicado. Hoje é segunda-feira, 10 de abril. Estou gravando de manhã aí o nosso vídeo. O que eu posso dizer para vocês, são 8 horas agora, é que a gente teve aí informações pelo Telegram, né? Que o SP500 está mais ou menos estável, o petróleo se estabeleceu nos 85 dólares, tal. Isso aí são as notícias do dia. O governo brasileiro completou 100 dias e não fez lá muita coisa. Lula botou uma carta lá dizendo que mudou não digo panorama, esqueci, rapaz, a palavra que ele colocou, mas provocou mudanças aí no destino do país, queria ser pior, mas agora vai ser melhor, bom, enfim, né? Muita coisa acontecendo. E como não vamos comentar muita coisa do governo, porque o tempo está curto, eu quero publicar esse vídeo antes do pregão abrir, né? Pelo menos isso, né? Para quem possa aí, quem quiser possa acompanhar pelo menos o ativo que já vem seguindo, né? Fizemos uma boa análise na semana passada. Eu vi aqui o vídeo passado do Ibov, Caixa Seguridade, VEG, acho que foram essas, e Copasa, né? Foram essas 4 empresas aí que eu acabei revendo aqui o que foi que eu disse e foram boas análises, tá? Boas análises mesmo. Espero que vocês tenham acompanhado. E no mais, bom, de mensagem de Páscoa um pouquinho atrasada, né, com delay, dizer a vocês que relembrem aí o exemplo de Jesus para as nossas vidas, porque Ele é o cara. E no mais, vamos ao nosso Ibov, que é o que realmente nos interessa, e a gente não pode perder tempo hoje, né, tem que fazer uma economia aí nos nossos padrões. Chegando no Ibov, pessoal, o que é que a gente vê? A gente vê que a gente se estabeleceu próximo de 100 mil pontos, né? Desse suporte aqui, 100, 238. O Ibov está 100,821. Tocou lá, sentiu, mas continua descendo, abaixo da média móvel de 17 períodos. E a perspectiva para mim é que a gente possa vir nessa semana perder um pouquinho e encostar próximo dos 98 mil pontos. Tá? Nem vi os outros indicadores ainda, mas a minha perspectiva é essa. Da gente ficar aqui nos 98, bater nos 100, 98, bater nos 100, tá? E aí, vamos ver os outros indicadores rapidinho. IFR, na semana passada tá nos 48, tá nos 43, tá com cara que quer vir aqui nos sobrevendidos, tá? MACD, tava apontando o meu para cima, agora já começa a apontar para querer fazer um movimento inverso, né? De vir para baixo, aparentemente nessa pegada, e OBV também, mais recente, fazendo topos e fundos descendentes, né? Tentou uma retração aqui desse movimento, talvez tocou aqui entre 61 e 50 e vim testar cá embaixo, né? Se a gente fosse traçar uma FIBO aqui, acredito que a gente vem testar agora os 100% com a possibilidade de perder, e perdendo a gente vai realmente lá nos 98 mil pontos. Vamos ver no mensal, não podemos deixar de acompanhar o mensal. Galera, quem não viu o vídeo da semana passada do Ibov, assista. Por quê? Porque eu revelei onde a gente tem que comprar. E o candle de março já deu as suas caras, tá? Já um candle negativo, né? Vai nos 100 mil, nos 102 mil pontos, perdão, toca e sente, vem próximo dos 100, sente também, mostra um pouquinho de dúvida, né? Nesse primeiro momento, nessa primeira semana de março, praticamente mostra um pouquinho de dúvida, mas o caminho, a meu ver, a gente vinha aqui para os 98 mil pontos, tá? Vamos ter essa reação? Cara, não sei, não dá para definir isso nesse exato momento, tá? Minha perspectiva é que a gente fique
entre os 98 e 100, batendo aqui ainda, quer dizer, não batendo aqui durante os meses, mas no mês de março, com a perspectiva mais negativa, porque a gente se encontra no canal de baixo no mensal. Então o mensal é o meu padrão aí, que eu estou seguindo, e não é positivo. Tocou em cima várias vezes, tentou romper, não consegue, vem descendo com a perspectiva de vir para baixo, tocar a parte de baixo. Tá na parte de baixo, se ele vir, perdeu 98 mil pontos, 93 mil pontos, vem tocar na parte de baixo. Aí a gente pode pensar numa reação aí muito interessante, tá? Mas o repique vai ser com alvo de 98 mil pontos, provavelmente. Tá? Então abaixo dos 100. E aí vamos aguardar as coisas acontecerem. Bom, finalizando o Ibov, a gente volta ele para o gráfico diário e vamos para o que nos interessa, que é Azul, os outros ativos. Azul, nossa, o que Azul faz? Caramba, dessa subida, segura nos 38,2 de FIBO. É um bom sinal, pessoal? A princípio, sim. Por quê? Qual é a nossa metodologia, que é muito simples? Traçamos a FIBO, vem para uma retração, o máximo de retração é 38,2. Ponto mais interessante para a compra, ponto mais arriscado para a compra. Por quê? Perdendo, meu amigo, a gente olha para baixo com vontade, tá? Então a gente olha para baixo com vontade para vir aqui nos 8,17. Segurando, a gente olha com a perspectiva de vir nos 100, tá? O que é que nós temos de negativo? O que acaba sendo assim relativamente um bom sinal até para a gente poder imaginar um repique de Azul. Veio para os 38,2, fez pavis aqui embaixo, interessante, está segurando no preço do ativo, e está próximo de 161,8 da queda que se formou aqui, tá? Então temos dois movimentos, um pouco mais longo e um pouco mais curto, tá? A gente sabe que o 61,8 é o momento da gente fazer uma realização parcial, pensando na possibilidade do ativo, no caso aqui, corrigir a queda. E temos uma outra força interessante, que é o 38,2 do movimento mais longo, tá? E se segurando. Temos negativos abaixo da média móvel de 42 períodos e abaixo da de 17 períodos. Mas dá para imaginar uma possibilidade de um repique aqui, sim. O repique vai ser muito grande, aí eu não considero que possa ser muito grande. Qual é o repique que a gente imagina aqui? Vindo nos 100. E quais são os pontos de alerta que a gente vai ter? A gente tem que pensar os pontos de alerta. Nós teríamos 12,06, 12,56, 13,7, tá? Então são pontos de alerta para a gente poder pensar em realizar o ativo nesse repique caso compre, né? nessa possibilidade de fazer essa compra agora no 38,2. Vamos ver se essa compra é viável por onde? Pelo IFR, está próximo dos sobrevendidos, então talvez dê para esperar mais um dia antes de pensar em comprar. Então segunda-feira apenas observa Azul. Tá, MSD ainda aponta queda, OBV também ainda aponta queda, tá? Então vamos aguardar segunda-feira como é que o ativo vai se comportar. Quem está vendido aí já pensa no seu financeiro, e quem está querendo entrar no ativo aguarda pelo menos segunda e eventualmente sim decide para comprar na terça, tá? Vamos ver como é que vai se comportar o ativo hoje. Vale se fazer uma compra de risco. Se você fizer compra de risco, meu amigo, bote o stop um pouco abaixo dos 10,27. Tá? Hoje está 10,76. 50 centavos de queda aí que você tem que se preparar, né? A possibilidade pensar nessa possibilidade de 50 centavos de queda. E abaixo aqui um pouquinho para ver se o ativo se recupera. Eu observaria, beleza? Observaria na segunda, talvez observasse na terça, com a possibilidade de entrar na terça, ou no final do pregão de hoje, ou no início do pregão de amanhã, tá? Então hoje seria mais de observação. Saindo de Azul, vamos para Banco do Brasil. Bom, chegando em Banco do Brasil, o que é que a gente observa? Banco do Brasil. Bom, eu imaginei a possibilidade de um oco aqui, tá? E a gente poder perder, quem sabe vir mais embaixo. Não se concretizou, mas também eu não estou convencido de que tenha perdido totalmente essa possibilidade, né, de ter uma retração
de o ativo poder cair mais um pouquinho, tá? Então, é algo a ficar atento. Mas, todavia, entretanto, o que a gente vê aqui, que no movimento mais longo, que a gente marcou aqui, ele corrige até 61.8, tenta se recuperar, vem no 61.8, não perde, quer dizer, perde, mas se recupera. E aquela questão também, outro ponto, a gente traçou a FIBA aqui, para a retração do movimento, foi até 38.2 de FIBA, foi onde provavelmente eu marquei aqui a possibilidade do oco, e quando vem cá, ele vem testar os 100, né? E veio testar, né, galera? Veio testar e segurou. Né? Quem estava vendido tinha que ter encerrado a operação, porque está segurando demais. E quando eu falo em observar, é justamente nessa pegada de observar como o ativo vai se comportar. Vai se segurar, segurando. Tem nos outros indicadores aí mostrando a possibilidade de que na queda tá fazendo seu fundo, aí a gente compra e entra de novo. Bom, e aí como é que o Banco do Brasil se comportou? Cara, se ele vem, se segura em 100 de FIBO, a perspectiva é que o ativo volte. Ele voltou. Mas já começa também a dar sinais de lateralização nessa parte aqui de cima. Tá? Então, são duas questões que afasta a gente do day trade ou do eventual swing trade. Tá? Seria um momento de se pensar, se você comprou aqui, se pensar em realização, sim. Porque já começa a dar cara que quer se lateralizar. Porque o ativo não define se vai subir ou se vai descer. E se lateraliza, a gente não entra, ou no mínimo cai fora também, né? A não ser que sua perspectiva seja de longo prazo. Tá? Então o Banco do Brasil quer dar esse sinal de lateralização? Aparentemente sim. Vamos ver os outros indicadores para ver se a gente se convence disso totalmente. Tá? Vejam que no movimento mais longo, vem 61.8, não consegue vir testar os 100, volta. A gente traça a FIBO visando um movimento de queda, ele se segura e volta. Então, a perspectiva é que se lateralize, tá? Vamos ver lá os layouts. IFR tá indo buscar a casa dos sobrecomprados, tá? MACD quer dar um movimentozinho de correção. É até interessante, vou comparar com Caixa de Seguridade depois aqui esse movimento, tá? Caixa de Seguridade deu essa cara de que ia dar uma correção e depois foi para cima. Então, nesse momento aqui, o historiograma quer dar um movimento de correção. A gente vai seguir isso totalmente? Não, a gente vai observar, porque quem vai definir mesmo é a linha azul, cara. Quando a linha azul corta, né, a mais lenta, aí dá uma perspectiva mais forte. Aí se distancia, então o movimento é de correção. Então vamos ver o que, é que vai acontecer com a linha azul, se ela vai vir para cortar a vermelha. Tá? Mas pelo historiograma, dá para se imaginar que quer sim dar uma corrigida. Tá? OBV está num ponto de resistência, né? Aparentemente próximo, tá? Mas está um pouquinho acima. Então nada que se fazer, né? Tá com cara. Eu vejo o Banco do Brasil querendo se lateralizar. E aí, lateralização, o que é que vai acontecer? Qual é o movimento mais provável? Lateralização, vir de novo para os 37,4, tá? Né? Tendo essas médias móveis aqui para servir de suporte, tá? Mas a perspectiva seria de vir de novo para os 37,04. 37,04, provavelmente, se segurar para vir de novo aqui nessa faixa de preço dos 39, 40 reais e ficar nesse movimento por algum tempo, tá? A princípio seria essa visão de querer o banco se lateralizar. Vamos voltar aqui para ver se já aconteceu outras vezes nessa faixa de preço. Já aconteceu, né? Aqui foi uma lateralização mais longa, aqui também foi uma lateralização e está querendo se repetir. Tá? Quanto tempo irá durar isso? Não necessariamente dá para a gente descobrir. Então seria para quem quer fazer trade um momento de ficar de fora e observar. E quem está a longo prazo, bom, não faz nada. Saindo de Banco do Brasil, vamos para Banco Bradesco. Banco Bradesco é um ativo. Eu afirmei no outro vídeo, no vídeo anterior, tá? Que para mim era o banco que estava mais descontado para se comprar. E aí eu penso nessa perspectiva, considerando a queda que sofreu, né? Recente, né? Considerando esse ponto máximo. E o ponto mínimo atual é uma queda de 40%, cara. 40% de
E é recente, né? Literalmente recente. Bom, aparece. Quando apareceu eu tirei, foi. Que chato isso, ó. Tem um mês aqui, eu tô vacilando. Do ano passado, setembro pra outubro do ano passado. Vixe, que foi a loucura que eu fiz. Ô, Bradesco, me ajuda, cara, me ajuda. O computador aí, galera. Bom, setembro. Tem um jeito mais fácil aqui. Tô dando mole. Tá 3 de outubro pra cá. Aqui tá melhor. 3 de outubro, 5 de outubro caiu drasticamente, caiu 30 e tantos por cento, é isso aí. A gente não viu um movimento desse semelhante a outros bancos, tá? Então, na minha opinião, graficamente está descontado. Mas, eu comentei com vocês também, na semana passada, que o fato do Bradesco se encontrar aqui, nessa faixa de preço 12,68, tá bugando, hein? Tá bugando. Oh, pelo amor de Deus, hoje não. Bom, se encontrar nessa faixa aqui no mensal, me deixa desconfiado, tá, pessoal? Porque a gente vem de um canal de alta maravilhoso de muitos anos. A gente perde esse canal de alta e já está há alguns meses perdendo. Tudo bem, estamos em cima de um suporte que está se mostrando relevante, né? Que é relevante na verdade. Né? Está se mostrando mais relevante aqui também. Ponto positivo, mas ficar muito tempo abaixo da linha da parte de baixo do canal de alta, isso é algo que me incomoda, né? Ou tem alguma coisa muito ruim no Bradesco que não foi divulgada, né? Ou são apenas suposições que, não se concretizando, vão implicar numa recuperação boa, tá? Mas que me incomoda. E aí eu quero falar de vocês uma situação aí que comentaram comigo num grupo. Não preciso dizer o santo, obviamente, mas enfim, esse meu colega aí, ele começou com um gerente do Bradesco. E o que é que o gerente do Bradesco falou para ele? Que ele perguntou o que é que está acontecendo com o Bradesco, caiu e tal. E são algumas situações assim que tem um teor de passageiro, tá? Tem um teor de passageiro, mas que não deixam de trazer preocupação também. Quais são as perspectivas? Quais foram as situações? Primeiro ponto, Americanas. Qual é o ponto positivo em relação às Americanas? O banco já fez as provisões para crédito duvidoso total de Americanas. Então o Bradesco já botou Americanas o quê? Como perdido. E já se preveniu. Ótimo, né? Então, foi ruim as Americanas para o Bradesco? Foi ruim as Americanas. Sim, senhor. Causou um efeito drástico. Mas qual é o ponto positivo? O Bradesco já está preparado para uma eventual quebra das Americanas. Vai comprometer seu caixa? Não vai comprometer seu caixa, porque ele já se preparou para isso, ele já reservou o dinheiro para isso, tá? Mas é ruim o quê? No retorno para os acionistas, né? Vão receber menos dividendos, talvez isso abale o ROI, o ROIC, o ROA, mas beleza, deixa a gente tranquilo. Esse é o primeiro ponto negativo. Qual é o segundo ponto negativo? Que o Bradesco está tendo uma dificuldade de pagamento. Na verdade, não, o Bradesco está tendo. Os clientes do Bradesco estão tendo dificuldade de pagar os empréstimos que fizeram com o banco. E isso está acima da média, tá? Não sei quanto acima da média, mas é algo que impacta negativamente as contas do banco. Acima da média, essas dívidas. Mas o que acontece? O banco já quer provisionar isso também. Ponto positivo para o banco, ponto positivo para a gente que vê o longo prazo, tá? E qual foi o outro ponto negativo? É que o banco ele se encontra com muitos empréstimos aí, fazendo muitos empréstimos, se alavancando, né? Algo que pode dar muito certo e algo que pode dar muito errado, tá? Então, são esses 3 pontos aí que eu ressalto para vocês, de informação do banco do Bradesco, tá? Em primeira mão aí, essa informação para vocês. Então, é isso que causa certa preocupação. Talvez o mercado esteja receoso com o banco em si. Pode ser algo que dê muito certo, pode ser algo que dê muito errado. Aí eu vou contar uma experiência pessoal, tá?
No ano passado, eu fiz um financiamento rural, tá? Para fazer investimento. Peguei o valor, fico até com receio de falar, mas peguei um valor de 160k, tá? Quase um ano depois, antes de vencer a primeira parcela, galera, eu não paguei nem a primeira parcela. O gerente do banco me chamou para ver se eu queria renovar e tal, com a possibilidade de pegar R$ 1 milhão. Eu não sou doido, mas se eu fosse doido, pegaria. Por quê? Quitaria o empréstimo anterior que eu peguei, né? E faria o que eu quisesse com o meu dinheiro. E até os caras falaram, você pode fazer o que você quiser com o dinheiro. Ou seja, eu poderia investir na propriedade rural, como poderia comprar um carro novo, né? Comprar uma Ferrari. Né? Então, abre assim a possibilidade de pegar uns malucos que façam isso. E tem gente que faz isso, tá? Mas enfim, é para você ver essa perspectiva, que essa informação que o cara passou de que o banco se encontra um pouco alavancado, ela é real, tá? E eu tô dando um exemplo meu é verdadeiro, não é nem história contada, né? Você tá sabendo de primeira mão. E isso acaba sendo preocupante, não tinha nem pago nem a primeira parcela. Eu caí fora, não tinha interesse nisso. Caí fora, paguei a minha primeira parcela e tenho 2 para pagar, tá? São parcelas anuais, então no ano que vem vou, com fé em Deus, aí pagar a segunda e depois a terceira e ajudar o Bradesco aí a sair desse buraco, tá bom? Então, o Bradesco, o que é que a gente pensa, né? Vamos falar graficamente, cara. Pode estar se formando uma zona de acumulação, né? Já que a gente está próximo de mínimas, né? Tá em cima de um suporte que é relevante, mas temos como ponto negativo, estamos abaixo de todas essas médias, né? De 200, de 17 e de 42 períodos. Está sendo reliente nessa faixa de preço, mas não tem indicado o que? Reação. E isso me incomoda. O que me incomoda? O Ibov está no canal de baixa. Bradesco faz parte do Ibov. Então isso me incomoda também. E aí a gente vem para os outros indicadores, IFR no meio do caminho, MACD sem dar uma indicação de recuperação, OBV lado. Minha opinião pessoal para Bradesco. Se você pensa no longo prazo, se você pensa em longo prazo, você pode ir comprando mais devagar. Não vá com a mão cheia, tá? Se você tem R$ 1.000 para investir no Bradesco, compre R$300. Não compre muito não, compre R$300. Se ele mostrar a recuperação, você aumenta a mão. E se ele cair mais, você vai aumentar também a sua mão, mas devagar, beleza? Acho que o Bradesco é o momento de ficar de fora, aguardar. E se for para comprar devagarzinho e ter cautela, tá? Eu acho que é ter cautela. Porque a estratégia que eles têm adotado pode dar certo, sim, senhor, pode dar certo. São coisas que mostram que são passageiras. O banco, de qualquer modo, já está se preparando para o pior cenário, tá? Se esse pior cenário se concretizar, vai cair, mas não vai cair tanto também, não vai cair tanto. E se esse pior cenário não se concretizar, todos esses valores que eles fizeram de provisão vão voltar para o banco e vão, provavelmente, a uma parte ir para os acionistas, né? Então pode ser que dê uma recuperação tremenda. Mas graficamente seria um momento de fazer compras com cautela, né? E aguardar, ser um pouquinho mais paciente com o Bradesco. E saindo de Bradesco, vamos para BB Seguridade. BB Seguridade, qual foi a análise que a gente fez? Foi divisão para baixo, se não me engano, acho que foi divisão para baixo. Mas o que a BB Seguridade faz? 1, 2, 3, 4, 5. Estava mais ou menos aqui nesse candle. Bom, a gente corrige próximo de 61 ponto de fio. Ele vem na queda, né? Nossa, agora eu não lembro qual foi o objetivo dessa FIBA aqui, tá? Se foi para ver ponto de retração, porque, né, ele vem na queda, vem para o 61 ponto de FIBA, né?
não rompe, qual é a perspectiva? De vir testar os 100% de fibra. Testando 100% de fibra, pode ter uma reação de voltar de novo, tá? Então, como eu fiz essa fibra aqui, eu acho que foi nessa retração aqui pra gente ficar de olho com um ponto de alerta. Deixa eu ver qual foi o dia. Deixa eu ver, vamos voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Foi aqui. Então vim para testar, eu devo ter comentado, vim para testar com a possibilidade de perder. Deve ter sido esse o meu comentário. Por quê? BB Seguridade veio nos 61, veio próximo, na verdade, nem chegou a tocar ainda, e deu uma certa recuperação. Então deu uma recuperação, eu tracei a fibra, visando a correção para uma sequência de queda. Não fez o movimento, então devo ter errado na minha análise. Mas enfim, o que nós temos hoje? Fizemos um candle bonito de compra, rompemos as médias móveis mais rápidas, volume bom. Isso aí pra gente é muito sinal de compra. IFR indo para as zonas sobrecomprados. MACD e OBV muito tímido, né, galera? Faz um movimento bonito desse, mas muito tímido. E MACD já fez um movimento mais bonito, né? Como é que eu interpreto isso? Minha perspectiva. Cara, a grande chance de romper os 50 aqui e vir nos 38.2, tá? Grande chance de se fazer isso. E aí o 38.2 eu ficaria alerta. Por quê? É o melhor momento para se fazer venda. Quem quer operar vendido, tá? É o raciocínio inverso da compra, mas também o mais arriscado, porque rompendo a gente já veio próximo de 1.8 fio. Rompendo a gente vai imaginar onde? Menos 100, tá? Então, mais os outros indicadores, IFR próximo dos sobrecomprados. OBV sem grande alteração, né? Não vê essa pegada. Somente o MACD que deu uma esticada boa. Eu vejo que o movimento aqui não vai ser tão forte, né? Essa é a minha perspectiva. Vai vir aqui para os 34,65, talvez chegue nos 34 aqui, 72, 34,80 e comece a sentir, tá? Então, não é um movimento para vir nos 36 e 31 ainda, tá? Então, a gente tem que ficar atento nos 38,2 e aí rompendo, você bota seu stop mais abaixo, deixa o ativo seguir para ver o que acontece, né? Mas a perspectiva é de vir aqui nos 34,65, 34,72. O que vai acontecer depois, não dá pra gente ter uma perspectiva muito boa se vai vir para os 100% de fio ou se vai querer começar a lateralizar como o Banco do Brasil. A gente comentou lá no Banco do Brasil, tá bom? E aí, CNBB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO tá insana. Eu acho que eu tracei essa FIBA aqui visando que a gente vir testar um 61.8. Vamos ver se tem essa perspectiva ainda. IFR já está na zona dos sobrecomprados, chama atenção para isso. OBV está fazendo um movimento bonito para cima, rompendo as resistências anteriores, né? Aparentemente deu uma sentidazinha aqui, o gráfico mostra isso também, mas o MACD está apontando para cima, o historiograma nem tanto. Quando o historiograma começa a dar assim, uma divergência em relação ao comportamento do MACD, geralmente o que acontece, galera? Tá? Vai o preço dar uma esticada mais para cima, tá? Vai dar uma esticada. A gente não dá para dizer o quanto, né? Se vai, porque o alvo de FIBA acaba sendo 61.8, tá? Mas a perspectiva é que o preço dá mais uma esticada mais para cima antes de ter uma correção. E aí o que a gente pensa? Essa FIBA aqui a gente deixa ela com coloração diferente, para ser uma fibra mais antiga, com alvo lá em cima ainda, temos esse alvo lá em cima, mas como o preço do ativo começa, pelos outros indicadores, dá uma situação assim, de que não vai ter tanta força assim, a gente imagina de vir sentir aqui nos 3,09, a gente pôr o ativo subir mais um pouquinho, né, seria mais 30 e poucos centavos para vir nos 3,09, e de lá começar a dar uma refugada, né. A perspectiva seria mais ou menos essa. E o que a gente pode fazer aqui? Pô, pegar essa pernada toda, traçar uma fibra mais recente, tá? Para ver os pontos de possibilidade de retração, tá? Mas esses pontos eu consideraria válidos nessa análise de hoje? Não, porque tá com cara que o ativo quer subir mais um pouquinho e vai começar a sentir realmente nos 3,09, tá? Então essa fibra eu não vou
gravem os números lá, eu não vou deixar aqui para não me atrapalhar na semana que vem, tá? A perspectiva ainda é, assim, a perspectiva é de subir mais um pouco, mas ter atenção aqui nos 1309, nessa resistência, ver como é que o ativo vai se comportar, ver se os outros indicadores vão se equilibrar, para a gente poder analisar se o alvo de 161.8 tem chance de ser alcançado ou não, beleza? Então CCRO, a gente vai para Cogna. Cogna perdeu os R$ 1,83, né? Perdeu os R$2 faz muito tempo, os R$2 caem em cima, né? 1,83, não está conseguindo se manter acima, né? E o fundo está sendo mais embaixo, né? A gente imaginou que iria fazer fundo aqui, né? Veio com essa perspectiva de fazer fundo aqui, teve as suas recuperações, se manteve, mas perdeu. O engraçado é que perdeu quando a empresa informa que está dando lucro, né? O que é um contrassenso. IFR sobrevendido. MACD, olha, MACD começa a dar uma recuperação. Vejam que a linha azul não cortou ainda a vermelha, mas não cortou a vermelha e o ativo fica embaixo, tá? E isso daqui é um sinal, claro, que dá para a gente pensar em antecipação, tá? Que tipo de antecipação? Comprar Cogna aqui, cara. Comprar Cogna aqui, tá? OBV ainda não dá essa perspectiva. Vejam que o OBV desce, dá uma recuperada, depois começa a fazer um pequenos fundos, topos de fundos descendentes aqui. O OBV não dá essa perspectiva. A gente tem IFR sobrevendido, e a gente tem MACD querendo apontar para cima. O boom mesmo vai ser se a linha azul fizer essa volta, cortar a linha vermelha e se manter acima dela. Aí vai dar um boom no preço do ativo. Mas possa ser que quem queira entrar nele aí para fazer um swing trade entre atrasado, tá? Então Cogna meio que particularmente para mim me anima para pegar um movimento tipo de subir uns 10 a 15%. O Cogna dá umas loucuras dessa, né, galera? Então se o preço do ativo está hoje aqui, vamos supor que venha na média móvel de 200 períodos nos 2,34, pô, vai ser um trade aí fantástico, tá? Fantástico. Temos outros indicadores de FIBO? Não temos. Temos apenas que Cogna está no suporte, temos apenas que Cogna está sendo considerada sobrevendida e temos o historiograma mostrando a possibilidade aí de dar um up num curto prazo, tá? Então pode ser uma oportunidade de se antecipar, sim, arriscada. Todo investimento em bolsa é arriscado, então não podemos deixar de ter essa perspectiva. Mas pode ser uma oportunidade que está se formando aqui em Cogna para fazer um trade curto, fazer uma grana e sair fora, beleza? Saindo de Cogna, vamos para Copel. Copel, pessoal, Copel assistiu um vídeo do Clube do Valor, né? E aí, a Ramiro, acho que apresenta. Não sei, não tenho certeza, que eu nunca gravo o nome desse pessoal. Mas do canal, sim. E aí ele falou, não digo que meteu a bomba em Copel, mas falou que Copel tava cara, né? Copel tava cara. No ranking deles lá, tava em 80 e tantos. Eu, particularmente, gosto de Copel porque Copel tá próximo da linha da LTA, cara. E a situação que a gente vê no Bradesco, a gente não viu aqui. Você veja que ele perdeu e voltou para cima da LTA. E começa a fazer pavis em cima da LTA, tá vendo? De recuperação. Então, para mim, isso aqui é um movimento interessante. E vejam que há muito tempo eu venho dizendo para vocês que o melhor ponto de compra de Copel seria quando ela tocasse a LTA. Há muito tempo, desde essa alta aqui, né, eu venho comentando que aqui seria caro, então graficamente estava caro e realmente se demonstrou isso porque o ativo da máxima dele até vir perder a LTA, perdeu quase 30%. Né? Então foi uma correção fantástica e começa a dar uma certa recuperação, beleza? Então o Copel está no ponto interessante para compra? Sim, está no ponto interessante para compra. Graficamente sim, né? Mas isso aí a gente só vai ter certeza com o tempo. De qualquer modo, IFR está próximo de sobrecomprados, né? OBV deu uma sentida aqui, que eu acho dá uma possibilidade de corrigida. MACD ainda aponta para cima, historiograma
já deu, tipo assim, com uma cansada, tá? Então, possa ser que aconteça o quê? Estamos próximos da média móvel de 200 períodos, estamos próximos de uma resistência 6,42, que venha tocar mais uma vez aqui, né? Quem sabe a LTA e quem sabe o 6,8, né? Possa se surgir uma nova oportunidade, né? E, pô, não é porque está na LTA que vai subir rápido, né? A gente vê aqui, ó, tocou na LTA, subiu, tocou na LTA, vamos ver assim o comportamento, né? Tocou, ficou alguns dias, subiu, tocou, ficou muitos dias, né? Talvez umas 2 semanas, né? E vejam que nessa faixa aqui ficou muito tempo tocando, né? Brincando aqui na LTA para dar uma recuperação, aí vem, toca de novo, fica alguns dias para dar uma recuperação, depois foi realmente embora e voltou para cá. Significa que a gente vai ter uma recuperação rápida? Não, galera, não significa isso. Pode ser que a gente vai ficar aqui tocando alguns dias, né, nessa brincadeirinha, para depois ter uma recuperação interessante. Então, a meu ver, graficamente, o Copel está interessante para compra, sim. Os outros indicadores nem tanto dão esse sinal assim, de uma recuperação rápida, né, dão mais cara que quer o ativo ficar por aqui, por mais algum período, o que é extremamente natural. Tá? Então, Copel, mais nada que se falar, vamos para a Copasa, e com a Copasa eu estou dando bola fora, mais ou menos. Bom, por quê? Eu vi, foi um dos ativos que eu vi do vídeo da semana passada, Copel, nesse preço aqui, eu considero que está caro. Na FIBO, ele me diz que vai nos 18,25, foi isso que eu comentei com vocês, que eu considerava caro, mas pela FIBO ia nos 18,25, né? Então, dá para se confiar na FIBO? Sim, dá para se confiar na FIBO. A FIBO, acho que 85% das vezes que a gente segue a FIBO dá certo. Tá? 85 para 90% das vezes. Tá? E a gente vê que o ativo está seguindo para frente. Essa FIBO aqui eu tracei para ver uma possibilidade de retração. Tá? Não houve, por quê? Estava nos 15,91, que é um preço que eu considero caro, mas rompeu, está acima. O alvo é a FIBO antigo. Essa daqui não nos interessa. Não houve retração no movimento, que era o quê? Por uma possibilidade de reentrada no ativo, né? Quem tivesse vendido. Mas o alvo é os 18,25. Por enquanto é os 18,25. Tá? Por enquanto é esse. Tem também a possibilidade de vir nos 20,10. Então a gente vai ver o quê? Os outros indicadores. IFR. Sobrecomprados. Começa a dar uma sentidazinha lá na parte dos sobrecomprados. Não é um bom sinal. MACD. Está apontando desesperadamente para cima, está indo, o OBV não está muito nessa animação, tá? Vocês vejam que teve uma animação até os 15 e pouco, sentiu, mas a galera quis botar o preço do ativo lá para cima, mas o OBV não seguiu tanto, tá? Então esse é um ponto interessante. E o MSD está bastante esticado, o historiograma nem tanto, né? Não está seguindo, né? Tipo assim, não vou na sua onda preço do ativo, não vou na sua onda MACD, né? Você está empolgado aí, mas eu não estou não. Então, pessoal, assim, eu particularmente mantenho o meu pensamento de que Copasa assim tá, embora falei isso para vocês, tenho a perspectiva de apresentar bons resultados, né? Comentei com vocês também que para mim o preço do ativo está um pouquinho puxado, está um pouquinho esticado. Então, quem está no trade, né, pensa aí no seu financeiro, né, não posso imaginar aqui quais são os pontos de venda, não dá para a gente ter essa ideia, mas pensa no seu financeiro, pensa no seu stop e deixa o ativo andar. Quem está fora, comprar eu já considero um pouquinho arriscado, tá? Mas aí a visão cada um vai ter dos seus investimentos, cada um sabe o risco que pode correr, né? E que quer correr, beleza? Então não vou ficar dando muito palpite não, a gente vê o Copasa. O alvo, por enquanto, é o 61 de FIBO, tá sentindo aqui, tá? Pode ser que venha ter uma correção por agora, tá sentindo aqui. A gente viu pelo OBV que não tá tão animado, o historiograma tá esticado, não tá indo muito na onda do MSD, e pelo FR tá na zona dos sobrecomprados, beleza? Então, chama a atenção de vocês para essa perspectiva. Tem a possibilidade de ir no alvo, sim. Tem a possibilidade de ir na FIBO, sim. Mas também, a meu ver, está com mais cara de ter uma pequena correçãozinha, tá? E a pequena correçãozinha pode segurar aqui nos 15,91, né? Tá bom? Então, acho que a seguridade
não tem muito, Copasa não tem muito o que se comentar, beleza? Então vamos para Caixa Seguridade. Caixa Seguridade não foi bem uma bola fora, mas pode ter prejudicado aí algumas pessoas. Por quê? O que eu comentei com vocês, né? Que a perspectiva era de vir aqui nos 9,6. Mas que eu poderia, assim, eu tenho para longo prazo. Quem comprou para swing trade poderia se pensar no seu financeiro, né? E o financeiro seria botar um stop aqui próximo da média móvel de 17 períodos. Aí o ativo vem na média de 17 períodos, nem chegando de 42, desce um pouquinho. E aí se lança para os R$9. Cara, isso já aconteceu comigo com muita frequência em alguns outros ativos. E aí dá uma dor de cotovelo daquelas. Mas enfim, é o risco do trade, tá? É o risco do trade. Eu disse a vocês que eu tenho para longo prazo, tenho na carteira, vou continuar na carteira e vou deixar lá, tá? Fez um movimento bonito, de compra maravilhoso, teve até uma pequena reação aqui dos vendedores, tá? A galera que realizou, e provavelmente muita gente realizou nos R$9, porque é um preço meio chato de Caixa de Seguridade vencer, tá? Depois que foi para essa faixa aqui, para vencer esse preço aqui, tem sido algo muito difícil de acontecer. E a galera tá de olho nisso, né? Com certeza, tá de olho nisso. Mas pela FIBO, vem até 61.8, segura, começa a deslanchar, a gente pode imaginar que vai nos 9,29 com a possibilidade de vir nos 9,72. Dá para imaginar. Isso vai acontecer, vamos analisar, tá? IFR, sobrecomprado. OBV apontando para cima de forma desesperada. Aqui já está um pouquinho mais interessante. E aqui foi o MSD que eu comentei relacionado ao Banco do Brasil, né? Que a gente iria ver uma situação um pouco diferente. Ele começou a dar uma perspectiva de correção e realmente a correção veio, mas depois se estabilizou e está indo embora, acompanhando o que? O MSD. Então a perspectiva de caixa, a meu ver, é de vir sim aqui nos 9,29. Nos 9,29, vamos ver como vai se comportar para ver se vai nos 9,72. Tá? Então, Caixa de Seguridade é essa a perspectiva. Sem muito o que falar de Caixa de Seguridade, vamos para a Enalta. E Enalta, pessoal, esse mês de abril geralmente é o mês que ela fala sobre seus dividendos. Tá? E eu já comentei com vocês que é o período que eu acho mais interessante para comprar, é março e abril em alta, tá? Março e abril foram meses difíceis, né? Desde dezembro do ano passado, né? Desde antes, na verdade, Enalta vem sofrendo bastante aí, com meses difíceis, né? Desde o seu pico, vem caindo, não consegue reagir, né? Mas tem uma perspectiva agora de ter uma notícia boa relacionada aos seus dividendos e dar um impulso no preço do ativo. Tá? O que a gente vê aqui? Bom, traz desafio provavelmente com a possibilidade de recuperação até 2,51, 13,12, 12,33. Não cumpriu sua finalidade ainda, está sentindo a média móvel de 17 períodos, mas essa média móvel tem a possibilidade de um rompimento mais fácil do que as de 42, e quando rompe aqui com vontade, de 42 rompe com facilidade também. Tá sentindo, mas também não está sentindo para se afastar para baixo, né, para cair. Vamos ver os outros indicadores. IFR no meio do caminho, querendo alcançar voos mais altos, e MACD apontando para cima. O historiograma não está tão animado, mas o MACD sim, tá? E OBV fazendo topos e fundos ascendentes meio tímido, né? Mas vem nessa pegada. Bom, quais são os alvos de Enalta, para quem comprou cá embaixo? 12,51, 13,12 e 13,73, fica alerta. Tá? Tem muito a comentar. Até o final do mês deve sair notícia aí sobre os dividendos, se vai pagar ou não. A Enalta tem o costume de pagar aí por volta de 15 milhões de dividendos, né, 15 milhões de reais. Isso, nos últimos anos foi isso, até no da pandemia, que o preço dele foi a R$7. Eles pagaram isso também. Então não tem... assim, dá uma perspectiva de que possa acontecer isso novamente, tendo em vista, inclusive, que o preço do petróleo no ano passado ficou
acima dos $100 durante muito tempo e está hoje, atualmente, acima dos $80, né? Então, acaba sendo uma perspectiva positiva. Graficamente, a gente não tem um sinal assim de recuperação rápido. Tá? A gente pode imaginar que o preço teve uma queda muito interessante para uma empresa que é sólida. Tá? Para uma empresa que é sólida. 50%. Atualmente, aproximadamente 50%, 52%. Para uma empresa que é sólida. Então, ter um repiquezinho aqui maneiro, com boas notícias, com o preço do petróleo em patamar aceitável, razoável para essas empresas, né? Porque paga suas despesas, etc. A Enauta não tem investimentos, pelo menos não estou sabendo, né? Se está tendo problemas com os postos, já teve muitos problemas, mas nunca mais houve notícia nesse sentido, né? Então, bom, é um investimento talvez um pouco arriscado, mas pode dar aí um gain interessante. Não tem muito comentário de Enauta não, tá? É mais uma perspectiva de que possa acontecer uma recuperação no preço do ativo. Recuperação de quanto? Sair dos 11 e para os 16, 17 reais. Essa é a minha perspectiva, tá bom? E aí, saindo de Enauta, vamos para JHSF. JHSF bateu aqui nos 3,45, deu uma segurada, tá sofrendo aqui na média móvel de 17 períodos. Vamos ver como é que estão os outros indicadores. IFR, próximo de sobrevendidos. MSD querendo dar uma recuperada. E OBV se arrastando. Perspectiva para JHSF. Ficar de fora. Nada assim que remeta aí a uma boa recuperação, tá bom? Saindo de JHSF, vamos para 1000. 1000 tá segurando nos 1,94. 1,94 tem sido um suporte interessante, tá? Graficamente eu não consigo imaginar aqui uma figura gráfica relacionada a esse ativo. O que a gente vê apenas foi que retraiu no movimento até 38,2 e a perspectiva é de vir testar os 100. Tá bom? Não conseguiu vencer, mas está segurando nos 1,94, que foi um ponto de suporte muito interessante e deu para fazer um trade aqui muito bom também. Porque eu vinha comentando que o 94 era compra, né? No passado era compra, né? Então deu aí para ganhar até 50%. Hoje é um suporte, mas se indica para mim que é compra, nem tanto, hoje nem tanto. Não teria essa segurança em afirmar para vocês, tá? IFR no meio do caminho, sem muita perspectiva. OBV totalmente de lado. E MSD, um comportamento meio irregular. Não dá aquela perspectiva também de que vai dar uma guinada para cima, tá bom? Então eu particularmente em 1000 eu observaria e ficaria mais de fora do que tentar arriscar uma compra. Perspectiva, no caso, é de vir aqui nos 1,60 até um pouquinho mais embaixo, seria essa a perspectiva, mas não, os outros indicadores não dão uma visão de que possa subir ou de que possa descer. Então é melhor ficar de fora, nem operar vendido, nem operar comprado, tá bom? Saindo de 1000, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza, Márcia, eu sei que é sua preocupação. Vi lá que você tá de coração partido com a bichinha. Mas, por enquanto, graficamente as perspectivas têm sido um pouquinho negativas, né? Bom, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, foi aqui mais ou menos esse dia que a gente fez aqui a análise, tá? O que acontece com a Magazine Luiza? Ela vem retroage até 38,2, dessa fibra menor, da fibra maior chegou a romper os 38,2, mas depois voltou e vem para testar os 100. Não consegue testar os 100 ainda, dá uma recuperação, mas está abaixo das médias móveis. Eu ainda penso que a gente vai vir testar os 2,94, tá? A gente vai vir aqui para pegar essa pegada dos 2,94. Vamos ver os outros indicadores. IFR tá me dizendo o contrário, tá com aquela pegada de quer subir. OBV de lado, né, meio que se arrastando. MSD não dá uma perspectiva também forte, né? Pelo MSD, pelo OBV, tá com um cara que quer se lateralizar. O historiograma ainda não dá essa perspectiva de lateralização, mas dá uma perspectiva de um pouquinho de recuperação, tá? No preço do ativo. Bom, olhando para o gráfico,
né? Tá batendo na média móvel de 17 períodos e tá sentindo, tá? Não tá conseguindo romper. Quer dizer, rompe mais volta, né? Rompe mais volta. Rompe mais volta. Mas esse candle aqui já foi um pouquinho mais interessante. Eu ainda olharia para a Magazine Luiza com a possibilidade de testar os 2,94. Tá? E aqui pode ser um ponto interessante de compra, tá? Ou até mesmo de venda, tá? Mas é melhor aguardar antes de fazer qualquer um dos dois, tá? Por quê, pessoal? Simples. Porque Magazine Luiza aqui foi, não sei, não dá para dizer que é uma demonstração de fundo, mas nessa faixa de preço aqui, dos 2,94, abaixo dos 2,94, dos R$2, cadê? 2,65, o mercado tem rejeitado, né? Perdeu, rejeitou com força, de novo, tá? Não foi com tanta força quanto o anterior, mas tem rejeitado essa faixa de preço abaixo. Então pode ser uma oportunidade de baixar PM para rejeitar com força e quem sabe aí realizar ou não, mas aí depende muito, tá? E aí Magazine Luiza, atuando no setor de varejo, quais perspectivas que você tem para o varejo? São boas, são ruins? Começa a imaginar daqui a um ano o que é que pode acontecer, né? Uma coisa que impulsionaria bastante o varejo, seria, não digo o varejo em si, mas empresas ligadas ao varejo, seria a redução dos juros, tá? Que não temos essa perspectiva ainda, né? Nosso presidente do Banco Central tem sido bastante resiliente na perspectiva dele de que não é o momento de se baixar, poderia se baixar, mas não é o momento. Eu meio que concordo com ele, embora não entenda muita coisa de economia, tá? Então, é ruim, assim, não acaba sendo uma perspectiva muito positiva. Então, talvez por isso que o mercado também não tenha, né, dado um up que Magazine Luiza mereceria, beleza? Então, por enquanto, eu vejo, pode ser a oportunidade de baixar preço médio, né, ou pensar, imaginar o que vai ser do país hoje até o final do ano, tá? Muita gente está empolgada aí porque está taxando Sheng, né? Tá taxando Sheng, AliExpress, etc. Cara, eu fiz uma compra no AliExpress e não foi taxado. Foi uma compra pequena também. Foi uma lanterna, tá? E não foi taxado. A lanterna era mais que $50? Não, a lanterna não era mais de $50. Botando $50 aí, é R$5, R$250. A lanterna foi R$160. Então não era nem para ser realmente taxada, tá? Mas assim, temos concorrentes ainda, externos, né? Que atuam no Brasil e acabam prejudicando o andamento dessas empresas. Tá? Então, imagina aí daqui a um ano o que é que pode ser o varejo e imagina aí se vale a pena comprar Magazine Luiza ou não. Tá bom? Graficamente, não é muito positivo, mas também não. Quer dizer, graficamente não é positivo, mas também não é um negativo expressivo. É um negativo pouco expressivo. Tá? Então, saindo de Magazine Luiza, vamos para Movida. Movida é uma das empresas que, na minha opinião, está se demonstrando uma oportunidade muito interessante. E aí, graficamente, o que é que a gente vê nessa pequena FIBO? 38.2 foi rejeitado, 38.2 foi rejeitado, voltou e testou os 100. Agora, quando testa os 100, que me preocupa. Fez um pavio aqui interessante, o movimento de compra foi interessante. IFR tem espaço para crescer mais um pouquinho. Historiograma e MSD apontando para cima e OBV também. Deu uma animada, hein? Deu uma animada aí, a possibilidade de romper e a gente ir buscar os R$10. Será que agora vai? Tomara que sim, galera. R$10, a gente tem pontos de alerta 9,20, tá? No ponto de retração dos 9,20. E R$10 a 10,17, 50% de FIBO. A gente sabe que a retração do movimento é entre 61% e 50% de FIBO. Façam suas análises com a possibilidade de proteger aí o seu capital ganho, beleza? Saindo de Movida, não tem muito o que falar de Movida, vamos para quem é a próxima empresa? Petro. E Petrodólares. Bom, Petrodólares veio até 38.2, deu uma segurada bonita, mas está sofrendo nas médias móveis, beleza?
tá sofrendo nas médias móveis aqui, tá sendo achatada nas médias móveis. Bom, pessoal, se Petro ficar acima de todas essas médias móveis, a gente tem uma perspectiva legal de vir aqui nos 27,60 de novo, tá? Por enquanto não está. Vamos ver os outros indicadores, como é que andam. IFR no meio do caminho, meio que sem força. MACD e historiograma não são positivos, tá? Não são positivos. Começa a querer fazer um movimento de queda, tá? Não tá confirmação é vir cortar a linha vermelha. E OBV deu uma recuperação, mas assim, se você olha o movimento mais longo, você vê que fica aqui nesse reme infernal, né? Bom, o que é que nós temos para Petro? Petro corrigiu 38,2, segurou, tem sido resiliente aqui. Os outros indicadores não nos dão aí uma perspectiva muito positiva, tá? Mas, confiando na FIBO e seguindo a FIBO, o que é que eu imagino? Veio até 50% de FIBO, na mais antiga, perdeu, também não veio testar os 100. Recuperou, cara, tá com cara de querer lateralizar, de qualquer maneira, tem como ponto positivo vir aqui nos 27,60, tá? O próximo deles, 27,27, 27,60. Então, a princípio, poderia até arriscar a compra em Petro, visando aqui nos próximos 27,60 a vender, beleza? Então, seria mais ou menos aí essa pegada de Petrobras. Sem mais, vamos para Pomo. Pomo. Eu imaginei que Pomo pudesse vir corrigir até os 2,96. Não foi. Tá aqui nas médias móveis brigando. Vamos ver os outros indicadores para ver se a gente vai corrigir ou não. IFR tá com cara de cair para cima, para zonas sobrecomprados. MACD também, né, apesar de não dar muita segurança, mas também nessa perspectiva. E OBV também. Então, quem entrou operado em venda, em Pomo, pensa no seu stop. Pensa no seu stop aqui, próximo de 3,33, nessa máxima, tá? Porque tá querendo dar uma recuperada no preço do ativo, né? Não tá querendo descer tanto. Mas para mim, Pomo vem pelo menos aqui no 61,8 de FIBO, tá bom? Pelo menos aqui. Saindo de Pomo, vamos para Prio. A gente traçou a FIBO, vem 61,8 de FIBO, tá? Retração normal. Vamos ver se vai continuar indo. IFR ainda dá a entender que sobe mais um pouco. MACD está desesperada ainda para subir, então acredito que vai empurrar. OBV nem tanto, mas vai empurrar o preço do ativo para cima. Então ficar de olho em 50, rompendo, 38,2 pode ser um ponto possível de realização. Beleza? E aí, saindo de Prio, nós vamos para Ryzen. O que é que a gente fez em Ryzen? Bom, a princípio a gente traçou a FIBO para uma possibilidade de retração do movimento. Então, 61,8 e 50 é o normal, com a possibilidade de fazer até uma compra de risco, tá? IFR dá essa cara que vai corrigir mais um pouquinho. MACD quer também dar essa pegada, tá? OBV nem tanto, mais de lado. Saindo de Ryzen, vamos para Redditor. Redditor, que é uma dor terrível, né? Graficamente não tem nem muita coisa que se falar, pessoal. Inclusive eu já comentei com vocês que eu tô querendo sair fora, né, sair fora não, na verdade tirar a Redditor da análise do canal, né? Não é um ativo que tem mostrado muita coisa pra gente, tem sido muito negativo mais do que positivo, então não é, acaba assim a gente perdendo muito tempo com ele. Mas OBV em queda, querendo lateralizar, MSD querendo dar recuperação, mas não dá essa força, né, toda, né? Então é meio ruim. Deixa eu marcar aqui o Pilates, pessoal, que eu preciso fazer. Pronto.
voltando, tentar concentrar agora. Bom, então Redditor, qual a perspectiva de Redditor para mim? Cara, ficar de fora, não, graficamente não dá essa recuperação, apesar do MSD, do MFR estar no meio do caminho, MSD querer dar uma recuperação e o OBV tá de lado, para mim não me anima muito, tá? A gente fica meio sem parâmetro. Vixe, o que foi que aconteceu aqui? Meio sem parâmetro. Na verdade, o parâmetro é de vir aqui no 61 ponto de fio, tá? Ainda não cumpri sua finalidade. Então, Redditor por enquanto é isso. Vamos para Sanepar. Sanepar, nossa, fantástico o Sanepar, hein, galera? Eu vinha comentando com vocês há muito tempo que nessa faixa de preço, 3,43, 3,45 é compra. Quem comprou tá de parabéns. Agora estamos na faixa dos... Bateu os 3,83. Eu disse a vocês que tinha deixado a ordem de venda nos 3,80. Só que não sei se pegou. Não olhei ainda. Tá meio sem acompanhar a Sanepar. E a nota e tem validade, né? Eu botei com validade de 30 dias. Eu não sei quando foi a análise que eu fiz, que eu botei lá em cima. Mas enfim, se pegou, pegou. Se não pegou, tô com ativo na carteira ainda. IFR foi nos sobrecomprados, dá uma sentida tremenda. MSD, o historiograma já dá essa perspectiva, MSD ainda não. Mas eu já ficaria alerta aí, tá? Com Sanepar, com a possibilidade de realizar o capital, aguardar uma correção, tá? Essa FIBA aqui a gente pode deletar, aguardar uma correção e a perspectiva da correção. Vamos fazer o seguinte, o caminho inverso, tá? Vamos traçar essa FIBA aqui, foi até 50% de FIBO, bateu 200% de FIBO, sentiu, tá? E para 261 não ficaria tão animado, então essa FIBA aqui vai fazer o papel de antiga pra gente. E vamos fazer uma recente pra gente imaginar uma possibilidade de correção dessa pernada aqui. Não vou nem pegar da pernada toda, do movimento todo. Embora o correto seria fazer isso, tá? Pegar a pernada desse movimento inteiro. Vamos fazer, né, pessoal? Vamos fazer. Eu tô querendo ser cauteloso, tá? Bom, pelo movimento todo, a correção até 364, 355. Pelo movimento que eu quero fazer mais curto, 371, 365. Então tem uma diferença de preço. Então pensa aí no seu capital, pensa aí no seu financeiro. 261.8. Sem essa correção primeira aqui, é mais sonho, tá? Então, não é mais sonho. Eu acho que não vai acontecer isso por agora, tá? Então vem uma correção. E aí, a partir dessa correção, da forma como se comporta, a gente imagina vir nos 100% de FIBO primeiro, para depois vir aqui, tá bom? Então, saindo de Sanepar, vamos para a TRPL4. TRPL4 é o pensamento de meses que a gente vem falando, né? 21,45 compra, perdeu, compra com mais vontade, tá? E a partir dos 22,39 para cima, pensa no financeiro e bota stop, né? Ou então deixa guardar até para bater os 22,37 para fazer uma venda. Né? TRPL não tem tido força para 23,43. Quem está comprando para longo prazo está se dando bem porque está comprando barato, né? E aumentando seu patrimônio. Vou ver os outros indicadores, mas IFR indo em direção dos sobrecomprados. MSD dá essa perspectiva de ir para cima, OBV nem tanto. Então é pensar na venda aqui nos 22,39, tá? E na compra nos 21,45 e abaixo disso compra com mais vontade. Saindo de TRPL4, vamos para Vale. Vale, cara, foi uma discussão aí em Vale na quinta-feira passada, alguns colegas compraram até Vale aí. E eu falei com eles, tem chance de repique? Tem. Porque Vale corrige até 38,2, né? Se segurou já em 2 pregões, tá? E também na queda praticamente muito próximo do primeiro alvo de FIBO, tá? Então, chance de repique existe, tá? E aí a gente vai ver os outros indicadores. IFR sobrevendido, MSD ainda apontando para baixo e OBV também, tá? Então talvez não tenha sido uma compra no melhor momento, digamos assim, né? Poderia se aguardar mais um pouco,
mais a chance de repique tem. Então, se Vale pegar um repique, cara, começa a subir seu stop, quem comprou, tá? Começa a subir seu stop. Agora, se comprou para longo prazo, larga lá. Mas, a princípio, dá a entender que Vale quer descer mais um pouco. Quer descer mais um pouco. Tá? Então, Vale tem muito o que fazer. Se vocês me perguntarem o que eu apostaria para Vale, nesse momento, ela ir lá no 75,61. Tá? Hoje é 76,75. 75,61. Com possibilidade de perder mais um pouquinho, mas nem tanto. Vim aqui no 72,56, acho um pouquinho mais difícil. Tá? E aí, perdendo aqui, a gente poderia analisar os indicadores para ver se vale a pena pensar num repique ou não. Porque por enquanto eu não vejo essa possibilidade, tá? Por enquanto eu não vejo essa possibilidade, né? Bom, saindo de Vale, vamos para Via Varejo. Via Varejo tá lá embaixo. Eu acho que as mesmas considerações de Magazine para Via Varejo vocês devem levar para análise, né? Vamos imaginar o varejo daqui a 10 anos, até o final do ano, como é que vai estar, né? Antes de pensar numa compra, beleza? Saindo de Via, vamos para VEG. VEG, eu comentei com vocês. Daqui, segurou, vim testar os 100. Testou os 100, eu não gostei, né? Eu pensaria no meu financeiro e VEG está corrigindo. Galera, quando acontece isso, qual é a perspectiva mais comum? É de VEG vir de novo aqui no 61,8, tá? Com uma possibilidade de perda maior para vir por 50. Tá? Então, VEG, pensa aí no seu financeiro. O volume de venda até que diminuiu bastante, é um bom sinal. Já está pelo IFR próximo dos sobrevendidos, é um bom sinal. O OBV vem fazendo topos de fundos descendentes, não é um bom sinal. E historiograma MSD ainda empurra o preço do ativo para baixo. Tá? Então, para baixo é onde que a gente vai olhar? 37,72. Tá? Perdeu 37,67, perdão. Perdeu 37,67. A gente olha para baixo com mais vontade. Tá bom? E aí chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, né? Quem não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para ter novos conteúdos. Desejo a vocês que façam boas escolhas nessa semana. E a ressalva que eu não fiz no início do vídeo, tá, pessoal? A gente não faz indicação de compra e venda, a gente faz estudo de análise técnica, tá? Apontando as impressões que o gráfico dão para a minha pessoa e eu simplesmente compartilho com vocês. Mas não é indicação de compra e venda, a gente não faço isso. E os meus estudos, a minha intenção é que possam te auxiliar na sua decisão. Se você decidir investir em bolsa de valores, saiba que é um investimento arriscado, que traz retornos promissores, mas também possibilidade de perdas promissoras também. Então, um forte abraço, uma boa semana para todos vocês e até a próxima.